E hoje a gente vai falar de um assunto comum. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia nas nossas vidas. E eu hoje quero lhe falar sobre os nossos inimigos, né? Os inimigos do cristão. Lendo aqui algumas coisas essa semana, e aí, quando o irmão Glauber pediu que eu trouxesse uma mensagem hoje, aí eu pensei em refletir um pouco. Não é que a gente tenha esquecido que nós somos pecadores, ao contrário, nós devemos constantemente nos lembrar de como nos defender das ações malignas na nossa vida, para que nós possamos continuar a missão aqui na Terra e também não esquecer que nós temos um alvo, que é Cristo, né? Em meio a tanta coisa que é comum, a tanta normalidade que está no nosso meio cristão, a gente precisa lembrar que algumas coisas, segundo a palavra, são pecados e que nós podemos diante de Deus e diante do Espírito Santo de Deus vencer essa luta contra o maligno. Amém? Então a nossa leitura hoje está lá em Romanos 6. Quem puder abrir, é uma leitura pequena, só para a gente relembrar um pouquinho de algumas dicas necessárias para a nossa caminhada. Amém? Romanos 6, a partir do 11, do versículo 11. Os irmãos podem depois estarem contribuindo da melhor maneira possível com a leitura, né? Aí diz assim, a partir do versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-te em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No capítulo 2 de João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Deus eterno, todo-poderoso, eu te louvo mais uma vez por este momento, Senhor, em que estamos aqui adorando o teu nome. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Esteja aqui sentado comigo, Senhor, e falando aos corações da tua igreja aqui em Cristo Jesus. É o que te peço nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Bom, falando de inimigos, né, nós temos que lidar com ele todos os dias. Nós estamos lidando com ele todos os dias. A nossa jornada é diária, em casa, no trabalho, em outras repartições que a gente vai fazer alguma coisa. A gente está sempre rodeada, muitas vezes, de alguns lances e que nós temos que estar vigiando para não sair da presença de Deus. Para isso, nós devemos estar instruídos espiritualmente, segundo a palavra do Senhor, para enfrentar, né, todos eles ao longo da nossa caminhada. É claro que nós crentes, né, não temos inimigos, inimigas, né? A nossa luta, como a palavra diz, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade que procura induzir as pessoas ao pecado e assim fazer com que nós nos rebelamos contra Deus, né?
O diabo, por exemplo, o inimigo das nossas almas, assim como nós dizemos, em outros lugares, em outras passagens bíblicas, ele é chamado como o príncipe das trevas, né? E ele tem nos rodeado e tem tentado nos tirar da presença do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele existe, que ele é real e que ele tem estratégias. Mas a nossa estratégia de defesa está na presença do Senhor Jesus. E a principal delas é a palavra do Senhor. Por quê? Que nós, sabendo que o inimigo tem rodeado a gente, como a palavra diz, com a única função é matar, roubar e destruir, por que que a gente não está vigiando todos os dias? Por que não estarmos atentos todos os momentos? Uma vez que ele é capaz de lidrubiar as pessoas, né? Uma vez que ele é capaz de tirar, de tentar tirar a palavra do nosso coração, né? Buscar altas posições através de mentira. Ele é capaz de oprimir, de escravizar, né? E enfraquecer a fé do crente. Essa é a estratégia dele. Mas a nossa estratégia está na busca insensata e na leitura diária da palavra do Senhor. A palavra não pode deixar jamais de ser o nosso foco. Alinhada a ela está a oração e está o jejum. Às vezes tão distante de nós crentes. O jejum tem ficado assim em plano mais distante na nossa vida espiritual. Assim eu observo a começar de mim. Mas a gente pode hoje renovar as nossas forças e também agarrar-nos às nossas estratégias para vencer todas as ciladas dos dados do inimigo. Então, se a palavra é a nossa principal arma, por que não tirar um tempo para ela todos os dias? Por que não tirar um tempo para orar todos os momentos? Por que não temos o nosso localzinho certo de oração todos os momentos? Ou oramos quando sobra tempo, ou quando é inconveniente, ou quando isso é... Ou seja, eu falo de prioridade. Eu vejo nas passagens bíblicas que Jesus ele se retirava para orar ao Pai Celestial. Então, normalmente ele saía e procurava um canto para falar com Deus. E se nós somos a imagem e a semelhança e estamos caminhando rumo ao processo de salvação, procurando fazer as boas práticas, uma vez que eu creio que já estamos também salvos, por que não aliarmos a palavra ao nosso tempo de oração e ao jejum como prioridade nas nossas vidas? Então, os inimigos, os nossos inimigos, eles são visíveis. E muitas vezes existe essa luta constante entre a carne, nós e o espírito. Mas outras vezes os crentes esquecem, por conta da normalidade que está existindo dentro das igrejas. Não se prega mais sobre pecado, muitas vezes não se prega mais sobre a vinda de Jesus, há uma preocupação superficial em forma da palavra, pouco tempo para a palavra, mas sabemos que é a palavra que vai nos livrar de toda a ação maligna do Senhor, do inimigo, né? E assim eu digo, quando eu digo que nós temos que também estarmos vigilante, é porque a nossa carne também, existe uma luta carnal para nos livrarmos do pecado. Se nós não estivermos nessa luta, não estivermos procurando nos livrar dela, então nós estamos no meio daqueles que acham que tudo é normal, tudo pode acontecer, não tem problema, tá? E a, a luta carnal, ela vem
como é que eu digo, de forma clara também nas nossas vidas. Estava olhando os textos, falando sobre a bebedeira, né? E ainda, o que pode nos tirar da presença do Senhor, né? É, a vida sexual ilícita, é, fora do propósito de Deus, vamos dizer assim, a vida sexualizada, muitas vezes estamos na igreja, ainda um pouco, muitas vezes vivendo algumas modas mundanas que não nos permite atrair os olhos dos outros que estão ali na igreja, né? E isso é pecado também, porque os olhos também nos levam a pecar, né? Por isso que o nosso corpo a gente trata como templo do Espírito Santo. Que nós não sejamos dentro dos ambientes onde nós estamos, ou até mesmo dentro da nossa igreja, onde nós passamos como objeto tentador, né, que faz o outro pecar, sabendo nós que nós temos uma decência para viver dentro dos padrões da igreja e do propósito de Deus nas nossas vidas, né? Então, a busca pelo prazer e o egoísmo também ainda são elementos que nós precisamos tirar da nossa carne, principalmente o egoísmo, a mentira, para resolver, às vezes, pequenas situações, não entendendo que mentira não tem tamanho, ela não tem tamanho. E nós devemos estar atenta. A murmuração, muitos crentes hoje vivem muito de murmurar e pouco a agradecer, sabendo que a murmuração é um pecado e que ela não agrada ao coração de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós murmuramos, nós deixamos, meus irmãos, de ter senso e mais tempo para a gratidão. Então, é preciso que nós estejamos atentos também a esses pecados. Então, tudo que foge da presença de Deus em nossas vidas nos distancia do Senhor. Ou seja, a gente termina aqui ficando fora dos planos divinos de Deus. Pela misericórdia, Deus olha conosco, sim, com grande compaixão, com grande amor, mas é preciso que a gente entenda que uma vez pecando, a gente se arrependa e não use como aquilo como uma coisa cotidiana na vida da gente. Então, nós precisamos estarmos atentos nesse sentido ao nosso caminhar, né, com Cristo, uma vez que nós o declaramos como nosso Salvador. Se nós declaramos, nós temos que viver, né? Então, a concupiscência da carne, como o texto falou, ele tem muito a ver com a natureza humana, que é totalmente, ou muitas vezes, dominada pelo pecado, né? E usamos, às vezes, o nosso corpo para fins maléficos e também imorais. Vícios, é claro que tem crentes ou pessoas que estão caminhando para a igreja, que têm essa consciência e que está lutando para sair de tudo isso. Mas é importante dizer que nós não devemos desistir. Não devemos deixar que o pecado faça morada no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Vigiai e orai também é para esses momentos. É para esse momento, não, é para a nossa vida, para em todos os lugares que nós estivermos. Então, vigiar e orar, além de ser uma ordenância, não diz o lugar que deve fazer.
Então, se nós estamos passeando, se nós estamos andando, se nós estamos inseridos nessa sociedade e a gente está sendo visto como uma nuvem de testemunha, então é preciso que nós estejamos atentos ao vigiai e orai em todo o tempo, diz a palavra do Senhor. Então, voltando aí, os olhos, ele envolve a nossa mente e a nossa imaginação. Então, nós temos que olhar, em verdade, porque assim o Senhor já nos deu essa condição, mas também nós devemos separar o julgamento daquilo que nos é pecaminoso. Devemos saber como, para onde olhamos. É claro que o mundo em si oferece as mídias, as redes sociais, músicas, filmes, literaturas, né? Tudo é arte para favorecer aos nossos desejos carnais. E aí a gente precisa estar atento com o nosso olhar, saber o que vemos e o que é que nós vamos fazer com aquilo que os nossos olhos estão se deparando. Quando eu falo de redes sociais, não estou tirando o ponto positivo que as redes sociais têm nesse sentido na vida da gente. Mas é preciso que a gente, uma vez estando nas redes sociais, que a gente alimente a nossa natureza com coisas espirituais, que muito tem a oferecer nas redes sociais. Agora, quando nós tendenciamos a olhar somente ou mais as coisas que não agrega nada do nosso crescimento espiritual, nós estamos deixando que o pecado faça morada em nossas vidas, né? Então, quanto ao mais, retiremos a mentira, retiremos o egoísmo das nossas vidas, né? A vanglória, às vezes o ato de adoração errado, porque esse dia a gente dizia que muitos crentes ainda adoram o filho, o pai, a mãe, assim, eles não desvincularam a verdadeira adoração em Senhor Jesus Cristo. E isso é uma preocupação no meio da gente, né? Ainda, eu observo às vezes no meio evangélico, muita preocupação, ou assim, muito endeusamento a uma pessoa geralmente muito ligado e muito próximo a gente, esquecendo que a nossa adoração está, deve estar naquele que nos fortalece, naquele a quem nós temos buscado, naquele que transforma, que dá vida, que faz milagres, naquele a quem nós podemos, em todo instante, a todo momento, ser dito que é nosso escudo, que é a nossa fortaleza. É. Então, ter uma vida hoje pautada no Espírito Santo continua sendo, assim diz no Efésio, necessária nas nossas vidas. Se nós fizermos e cumprirmos essa vida cheia de Espírito que a palavra nos propõe, nós estamos fazendo, sim, a vontade de Deus. Precisamos, sim, nos sujeitar ao Senhor todos os dias e a todos os momentos de nossa vida. Fazendo isso, né, a palavra vai dizer que uma vez resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Está lá em Tiago, essa passagem. Então, é fácil fugir do inimigo, contudo, e com tanta coisa que está ao nosso redor? Não, não é fácil. Mas é necessário vigiar para que isso aconteça nas nossas vidas. Precisamos viver constantemente na presença do Espírito Santo de Deus,
para sermos cada vez mais preparados e fortalecidos no Senhor, não deixando brechas nenhuma, aliás, fechando as brechas, para que cada dia a gente possa estar caminhando em santidade com o nosso Deus. Quando eu falo das questões de mídia, de música, é porque de vez em quando os nossos ouvidos, vamos dizer assim, e os nossos olhos estão atentos a essas coisas, mas que nós podemos repreender a cada dia, a cada amanhecer, em cada lugar onde nós vamos entrar, chamar o Senhor para estar conosco, para entrar conosco, para nos rodear com suas nuvens de bênção e de cuidados, para que nós venhamos testificar e nos livrar de todas as ciladas do inimigo em nossas vidas. Eu me lembro que esse texto é muito usado quando a gente faz as nossas vigílias de oração, né? Então, nós temos os inimigos externos, que é o próprio inimigo e o mundo, mas também temos o interno, que é a nossa natureza pecaminosa, que nós devemos lutar contra ela todos os dias de nossa vida. Então, o modo de vida do cristão deve ser cheio do Espírito. Essa é a moda, esse é o modo, vamos dizer assim, para a nossa vida. E que nós possamos, a todos os dias, ter a certeza que uma vez buscando ao Senhor e não esquecendo de estar lendo a palavra, nós estaremos tirando do nosso caminho, do nosso caminhar, todos os dados inflamados do inimigo. Então, assim, a soberba também, eu vejo como um grande pecado nas nossas vidas. A gente está sempre sendo chamada a atenção aqui, no sentido de doar, de ajudar, de colaborar, para que a gente cumpra a vontade do Pai também na nossa vida. E assim a gente também possa receber dele, não porque nós merecemos, mas porque ele é misericordioso para conosco. Então, que o Espírito Santo de Deus, todos os dias, possa nos livrar de todos esses males e não nos tire da presença do Senhor. Nós estejamos vigilantes, atentos, lendo a palavra e permanecendo firme e forte para o tempo, esse tempo para o qual o Senhor tem nos chamado. E quando eu falo para este tempo, é porque dentro da obra tem muito o que fazer. Não falta, bem verdade. Não falta o que fazer. Mas tem tempos que nós somos chamados mais para isso, outro chamado mais para oração. Tem tempo que a gente está mais com chamado para a escola bíblica. Outro tempo a gente está mais chamado para fazer visita. Mas seja qual for este tempo que o Senhor colocou na sua vida, né? Colocou na nossa vida, vamos dizer assim, que ele seja feito, seja praticado com honra e com decência para o nosso Deus. E em todo esse tempo, esse caminhar, sejamos vigilantes e não deixemos que o pecado nos separe do nosso Deus. Amém? E assim sendo, eu agradeço essa oportunidade
em nome de Jesus.